Salve, salve galerinha da terceira série, a elite intelectual do Colégio Universitário de Ipameri. Tio tá com saudade de vocês, mas estou aqui no aconchego do meu lar, sedento pela oportunidade de trabalhar um pouquinho com vocês aqui essa matéria maravilhosa que é a nossa bela matemática que todos adoram, né? Vou utilizar-me desse espaço para fazer um pequeno resumo do capítulo que nós estávamos trabalhando. Está citando os principais pontos, certo? Para que vocês desenvolvam aí os exercícios inerentes a esse capítulo. É lógico que eu não sou nenhum popstar do YouTube aí, ou das videoaulas, né? Mas acredito que a gente pode dar um pouquinho de esclarecimento para vocês aí a partir de uma pequena explanação. Todas as dúvidas eventuais que porventura vocês tiverem, qualquer tipo de situação que gere em vocês algum questionamento, eu estarei à disposição, tá? Pode ser tanto aqui pelo grupo ou mandando mensagem para mim no privado, certo? Que eu estarei resolvendo ou tentando resolver as dúvidas de vocês para que a gente minimize um pouco essa distância que se impetrou entre nós, né, nos nossos momentos de alegria em sala de aula. Bom, nós estávamos trabalhando dentro da frente 1, a unidade 1, capítulo 2, que é a parte que diz respeito à questão de relações e funções. Expliquei para vocês que uma relação nada mais é do que uma paridade entre dois conjuntos. Você vai relacionar, como o próprio nome já diz, elementos que estão num conjunto com elementos de outro conjunto a partir de uma lei de formação, certo? Essa lei de formação ela não necessariamente precisa ser uma expressão matemática, mas qualquer coisa que relacione os dois conjuntos vai proporcionar para a gente essa noção de relação, certo? Quando você relaciona os elementos de um conjunto A com um conjunto B, você está estabelecendo aí um conhecimento matemático que é chamado de relação. É uma noção um pouco mais empírica do que necessariamente uma construção matemática. No entanto, quando uma relação ela tem alguns elementos particulares, a gente pode dizer que essa relação torna-se uma função. Tá? Uma função acontece quando uma relação de dois conjuntos A e B é tal que todo o elemento de A se relaciona com um e somente um elemento em B. Mostrei para vocês isso de três maneiras diferentes. Isso pode aparecer a partir da lei de formação, a partir de um diagrama entre dois conjuntos ou analisando o gráfico da relação existente, certo? Se todos os elementos do primeiro conjunto se relacionarem com um e somente um elemento do segundo conjunto, está aí configurada uma função. Lembrem-se que os elementos do primeiro conjunto são chamados de domínio da função. São todos os valores que o x assume dentro da função em uma função f de x. Por que a gente chama a função de f de x? Exatamente porque nós vamos obter o valor de uma segunda incógnita, que a gente chama de y, né, a partir de uma função em cima da incógnita x. Por isso o nome f de x. Então, os elementos do primeiro conjunto, que é de onde partem as flechinhas no diagrama, são chamados de domínio. O conjunto que recebe as flechinhas, que é o segundo conjunto, ele é chamado de contradomínio. E os elementos do contradomínio que recebem essa flechinha compõem um conjunto que é chamado de imagem. Tá? Então, esse é o primeiro conhecimento que é importante da gente adquirir. Todo conjunto ele tem um domínio e ele leva esse domínio em um contradomínio, que é um conjunto que possui os elementos que a gente chama de imagem. Pode ser que a imagem seja igual ao contradomínio, certo? Além da definição, falei para vocês sobre algumas particularidades das funções, certo? Primeiramente, além dela ter domínio, contradomínio e imagem, elas podem assumir as particularidades de injeção. O que são as injeções da função? Você vai definir se uma função ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Quando que uma função é injetora? Quando cada elemento do domínio se relaciona com um elemento da imagem diferente entre si. Ou seja, resumindo, domínios diferentes geram imagens diferentes. Em uma função injetora, nunca dois elementos do domínio terão uma mesma imagem.
Sempre lembrando que em uma função pode acontecer isso, de dois domínios terem apenas uma imagem, tá? Se porventura dois domínios tiverem uma imagem, essa função ela não é injetora. Na função injetora, domínios diferentes geram imagens diferentes. Uma função ela é sobrejetora quando o seu contradomínio é igual à imagem. Melhor, quando a imagem é igual ao contradomínio, uma vez que a imagem sempre está contida no contradomínio. Se a gente for analisar uma função sobrejetora na forma de diagrama, todos os elementos do segundo conjunto vão estar recebendo flechinha, tá? Se porventura uma função for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, a gente diz que essa função ela é bijetora. Muito cuidado, mais para frente a gente vai usar um pouquinho essa função, essa ideia de função bijetora, quando a gente for trabalhar com função inversa e função composta. Esses dois tipos de função só podem ser desenvolvidos se porventura a função for bijetora. Trabalhamos também a questão da paridade das funções, né? Falei para vocês quando uma função é par, quando uma função é ímpar e quando ela não é nem par e nem ímpar. Uma função par é aquela em que domínios opostos geram imagens iguais, ou seja, x1 diferente, ou x1 e menos x1 vai gerar o f de x1 igual ao f de menos x1, né? Por exemplo, se eu tivesse uma função do primeiro grau f de x igual a, pensemos, x ao quadrado, certo? Se você fizer f de x igual a x ao quadrado e atribuir no lugar de x o valor 1, f de 1 é igual a 1. E se você atribuir o domínio menos 1 no lugar do x, o f de menos 1 também é igual a 1. Ou seja, atribui dois domínios opostos e geraram imagens iguais. Uma função ela é ímpar quando domínios opostos geram imagens opostas, certo? A função f de x igual a x, por exemplo. Se eu jogar para f de x igual a x, o x igual a 1, nós vamos ter que o f de 1 é 1. E se eu jogar x igual a menos 1, f de menos 1 é menos 1. Ou seja, domínios opostos geraram imagens iguais. Também falei com vocês sobre uma coisinha chamada de função inversa. O que é uma função inversa? O próprio nome já diz, você vai inverter as bolas aí, certo? Uma função, ela tem um domínio que leva em uma imagem. A função oposta, você vai fazer com que o domínio torne-se imagem e a imagem torne-se domínio. Daí a importância dela ser bijetora, né? Porque todos os elementos têm que estar recebendo flechinha e cada qual tem que estar recebendo uma flechinha de um elemento do outro conjunto. Para que quando você inverter os dois de lugares, essas duas situações elas sejam possíveis e continuem sendo observadas, tá? Para existir então uma função inversa, obrigatoriamente ela tem que ser bijetora. Eu até cantei uma musiquinha ridícula para vocês na sala, que é um parabéns, não, eu atirei um pau no gato, né? Só que mudando, lembra dela lá, né? Pra poder achar a inversa, eu vou sempre fazer assim, sim, sim. Chamo o x de y e o y de x, isola o y pra gente ficar feliz. Pois é, basta que você, dentro da função, onde tiver o x, coloque o y, onde tiver o y, coloque o x. Quando você isolar o y, você está obtendo a sua função inversa, tá bom? Dois conhecimentos que ficaram faltando a gente relembrar, porque na verdade isso aqui é uma revisão do seu conteúdo de primeira série, quando vocês fizeram a primeira série. Ficou faltando a gente falar um pouquinho sobre a função do primeiro grau, também chamada de função afim, tá? Função do primeiro grau é uma função que depende de x e que o x está elevado a 1, né? Toda função do primeiro grau, sua lei de formação, ela é f de x igual a ax mais b, onde a e b são dois números reais com a diferente de zero. Por exemplo, f de x igual a 2x menos 1, ou f de x igual a 5x mais 7. Todas essas funções, elas têm um número multiplicado pela variável x e somado com um outro número, somado ou subtraído, né? Sempre lembrando que uma subtração nada mais é do que somar com um número negativo, tá? Essa função f de x igual a ax mais b é o que a gente chama de função polinomial do primeiro grau ou simplesmente função afim. Não existe uma
certeza do porquê ela é chamada de função afim, mas a explicação mais plausível é de o fato dela ser afim é porque os seus coeficientes têm afinidade com as interseções com os eixos ordenados. O que são eixos ordenados? É o eixo x e o eixo y. Tá? O lugar onde o gráfico intercepta o eixo x, toda função do primeiro grau vai ter como gráfico uma reta. Né? É importante a gente salientar isso, e essa reta ela sempre vai estar inclinada. Se porventura a reta estiver paralela ao eixo x, essa função a gente chama de função constante, não é uma função do primeiro grau. Significa que essa função não depende de x. Se porventura a reta, o gráfico, gerar uma reta paralela ao eixo y, nem é função. Lembra que eu falei para vocês que uma função é toda a relação em que domínios diferentes geram imagens diferentes. Né? Todo elemento do domínio tem que se relacionar com a imagem, né? E tem que ser só uma. Se você faz uma reta paralela ao eixo y, você vai ter dois valores de x, dois valores de y sendo relacionados por apenas um de x, o que não determina uma função. Mas a função do primeiro grau ela é uma reta inclinada. Se porventura o a for positivo, o número que está multiplicando a incógnita x for um número positivo, a sua função ela é crescente, estritamente crescente. Se porventura o número que estiver multiplicando sua incógnita, sua variável, for negativo, essa reta ela é decrescente. Tá? Ela está inclinada para a esquerda, na crescente inclinada para a direita, decrescente inclinada para a esquerda. Se é uma reta, para você formar uma reta você precisa de dois pontos, certo? Então, o procedimento para obtenção de uma lei de formação de uma função nada mais é do que você achar dois pontos da reta e ligar esses dois pontos, certo? Os dois pontos que são mais fáceis da gente achar de uma função do primeiro grau são a interseção com o eixo y e a interseção com o eixo x. A interseção com o eixo y nada mais é do que o valor de b. Por exemplo, na função f de x igual a 2x mais 3, por exemplo, o seu gráfico vai interceptar o eixo y no ponto 3, que é o cara que está sozinho. A gente chama esse cara de termo independente. Termo independente em uma função nada mais é do que o lugar onde o gráfico intercepta o eixo y. A interseção com o eixo x é o que a gente chama de raiz de uma função. O que é a raiz da função? É o lugar para o qual a função se anula. Se você quiser descobrir de uma forma matemática, de uma forma através dos cálculos, para você achar a raiz da função, basta pegar essa função, igualar a zero e isolar o x. Esse é o valor da raiz da função. Mas se você pegar ax mais b, genericamente, e igualar a zero, o b que está positivo vai para o outro lado negativo. O a que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então a raiz da função sempre vai ser menos b, que você passou negativo, dividido por a, que você passou dividindo. Tá? O valor menos b sobre a é a raiz da sua função e o lugar onde ela intercepta o eixo x. Vamos pegar, por exemplo, a função f de x igual a 2x mais 4. Se você pegar 2x mais 4, o seu a é 2 e o b é 4. A raiz dessa função ela é menos b sobre a como qualquer outra. Menos b sobre a vai ser menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Ou seja, o gráfico intercepta o eixo x no ponto menos 2, certo? Esses são os principais conhecimentos que você precisa ter de uma função do primeiro grau. Como construir o seu gráfico, né, atribuindo esses dois pontos de interseção, ligando pela reta, certo? E essas nomenclaturas, certo? O lugar onde ela intercepta o eixo y é o coeficiente linear e onde ela intercepta o eixo x é a raiz da função, certo? Muito cuidado que o valor de a ele é chamado de coeficiente angular. Daí a nomenclatura de função afim, porque o cara que está multiplicando a incógnita, né, o a, ele tem uma certa afinidade com uma relação entre os termos dessa função. Tá? E uma última coisa que tem no capítulo é a parte de função composta. A função composta nada mais é do que, por exemplo, se você tiver uma função f de x igual a 5x mais 2, um exemplo qualquer. Se você quiser achar f de 1, basta no lugar do x substituir 1. Se você quiser achar f de 3, basta no lugar do x substituir 3. Se você quiser achar f de menos 17, basta que no lugar do x substitua o menos 17. É lógico que substituir e fazer a conta para ver qual é o valor numérico disso, né?
Se você quiser f do livro de matemática, você vai pegar o livro de matemática e substituir no lugar do x. Uma função composta, geralmente, ela é escrita na forma f de g de x. A gente diz que é a função composta de f em g, f de g de x. Assim como na função normal, se você quiser descobrir uma função composta, basta, no lugar do x da primeira função, você substituir na íntegra a segunda função e desenvolver os cálculos disso. Isso vai fazer com que você ganhe um pequeno passo ao desenvolver a função. Geralmente uma função composta, vamos imaginar 3 conjuntos, A, B e C. Pode existir uma função f levando os elementos de A para B, as flechinhas partindo de A e chegando em B. E pode existir uma função g com as flechinhas partindo de B e chegando em C. Se você quisesse partir de A para C direto, tá, você faria uma função composta. Ao invés de sair de A, chegar em B, pegar o resultado de B, jogar numa nova função para chegar em C, você já desenvolve um cálculo para levar os elementos de A diretamente para o conjunto C, sem necessariamente passar por B. Essa é a síntese da função composta, tá bom? Enfim, a gente só vai verificar o nosso aprendizado quando a gente colocar a mão na massa, né? E vestibular, ele é isso, ele é mão na massa. A gente estuda matemática fazendo matemática, né? Acho que é um pequeno resumo que pode auxiliar de alguma forma no desenvolvimento dos seus exercícios, mas sempre lembrando que eu vou estar à inteira disposição, tanto aqui pelo grupo, quanto no meu privado. Se porventura vocês tiverem dificuldade na resolução de algum exercício, pode me chamar aqui no grupo ou no privado, que eu estarei à inteira disposição de vocês, principalmente no horário das nossas aulas. Uma vez sabendo que vocês são fera e vão fazer os exercícios todos, eu gostaria de pedir que vocês utilizem principalmente o tempo dessa nossa aula para estar fazendo os exercícios propostos que estão nas páginas 38 até a página 41, exercícios do 1 ao 28. E como vocês devem fazer isso aí nos 10 minutos, porque a turma só tem fera, só tem mito, e que me perdoe o mito mesmo, mas depois que vocês terminarem, vocês podem fazer os exercícios complementares das páginas 43, 44, 45, 46 e 47. É uma atividade que vocês vão ter o tempo da aula para fazer e, lógico, o decorrer da semana. Se porventura, qualquer horário que vocês tiverem fazer, surgir alguma dúvida, não se furtem de me pedir o auxílio, tá? Estou à disposição de vocês. Esse WhatsApp, meu telefone, deu um probleminha, né, técnico, que eu espero estar organizando, mas esse é o telefone da minha esposa, né, e nesse período de quarentena estamos mais juntos do que nunca, ficamos os dois aqui em casa, e é até uma sugestão que eu dou para vocês fazerem, não sair de casa nesse momento, certo? Cuidarem da asepsia de vocês, lavarem as mãos aí para todas as atividades, né? Acredito que juntos venceremos aí esse percalço que surgiu, não é nossa culpa, mas que nós também não sejamos os culpados por não estar seguindo à risca aquilo que deve ser seguido. É importante a gente colocar uma coisa: são as adversidades que fazem as oportunidades. Entendo que não é o melhor jeito da gente desenvolver as nossas aulas, mas em cima dessa adversidade da gente não ter as aulas presenciais, vem a oportunidade da gente aprimorar um pouquinho mais a nossa forma de aprender a partir da leitura, né? Vocês têm um arcabouço de informações muito grande aí, que é o livro, vocês têm o site, enfim. A tecnologia nos proporciona ter um acesso muito maior aos conhecimentos, né? Então leiam antes de fazer o exercício, vamos dar uma lida no capítulo, vamos dar uma analisada nas videoaulas que o site proporciona, né? Acredito que, principalmente para vocês que são eminentes vestibulandos, a ocasião é bem fortuita para que vocês ampliem os seus horizontes a partir da leitura, né? A melhor forma de aprendizado é essa situação de você autopromover o seu conhecimento. A gente acaba tendo uma clareza muito maior
quando nós somos o instrumento principal do nosso aprendizado. Então leiam bem o capítulo, né? Tentem fazer um resumo das informações que são importantes de um lado e um resumo daquelas suas eventuais dúvidas do outro, que é para que você tenha um norte para desenvolver. Titio ama vocês, estou com saudade, tá? Mas acredito que com o advento dessa tecnologia a gente pode se aproximar um pouquinho mais aí e me colocar à inteira disposição para estar esclarecendo eventuais dúvidas. Beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro, seja ele virtual ou presencial. Até mais.